Nós fiquemos em pé e abramos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 22. Vou ler os versículos 10, 11 e 12. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Há uma lenda que certa vez um repórter chegou para o grande evangelista Dwight L. Moody e perguntou para ele se havia algum versículo na Bíblia que falasse contra o cigarro, já que o cigarro começaram a se difundir naquela época e os evangélicos começaram a pregar contra o cigarro. Isso no século XIX. E ele respondeu então para o repórter que o havia perturbado, já que foi uma pergunta, daquele tipo de pergunta que a pessoa não quer saber, mas quer te provocar. E o evangelista então respondeu para ele: olha, eu não conheço nenhum contra, mas conheço um a favor. E citou então, o repórter perguntou: qual é? Ele então respondeu: o imundo continue sendo imundo. Ele citou numa outra versão em que coloca a situação da seguinte maneira: quem está sujo, suje-se ainda mais, e quem é santo, santifique-se ainda mais. Mas apesar das diferenças das traduções, a ideia realmente é essa. Porque veja bem, diz aqui: o santo continue a santificar-se. Mas ele já não está santo? Se fosse um pensamento estático, diria: o santo permaneça santo. E não usando uma flexão que indica a continuidade. Continue a santificar-se. E não continue santo. Ou seja, quem é santo, santifique-se mais ainda. É claro que aqui coloca uma advertência muito séria. Já no começo do livro, lá no capítulo 3, Jesus diz: oxalá foras frio ou quente, porque és morno, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Ou seja, já que você está sujo, já que você é injusto, ora, faça mais injustiças ainda, faça mais sujeira ainda. Não fique no meio termo, que não existe esse meio termo. Ou está limpo ou está sujo. E eu vejo que a cristandade, cristandade estou falando de todas as religiões ou denominações cristãs,
Né? Porque muita gente diz que religião é só o cristianismo, as outras são denominações ou seitas. Eu penso diferente. Né? Eu diria que são religiões cristãs ou para cristãs, mas que não são cristãs de verdade, porque o verdadeiro cristianismo é esse: ou você é santo ou você é imundo. Então, já que você é imundo, ora, caia na depravação, que você vai queimar no fogo do inferno. Então, você fica com meio termo. Pelo menos, quando você estiver lá no fogo do inferno, você pode se lembrar de todos os prazeres imundos, podres, que você teve aqui neste mundo. Mas não fique assim, meio limpo, meio sujo. Continue cada dia a se sujar mais, a fazer cada vez mais obscenidades. Deprave-se tudo que você puder. Não fique com a consciência pesada. Fique com ela totalmente suja, de vez. Mergulhe profundamente no lamaçal fétido, pútrido do pecado. Mas agora, se você quer realmente ir para o céu, que é um lugar puro, né? Vejam bem, lugar limpo, então você tem que estar puro e limpo. Será que a cristandade não percebeu? Vou falar mais fácil, vocês não perceberam? Porque a Bíblia é bem clara quando diz que no céu não entra coisa impura. Então você tem que se santificar cada vez mais. Não concordar com coisa alguma deste mundo. Muitas vezes eu tenho dito, nós temos que voltar a 100 anos atrás, quando a igreja evangélica começou a se desviar. Na verdade, uns 150 anos atrás, né? Coincidiu o desvio dos verdadeiros cristãos com o surgimento de seitas heréticas como os adventistas, como os mormons, como os testemunhos de Jeová. Depois os pentecostais, ou o pentecostalismo. Porque eles se esqueceram que nós tínhamos que nos santificar cada vez mais. Quantas vezes eu já não disse aqui nesta igreja que na vida espiritual ou você cresce ou você decresce. Você não vai chegar num determinado nível espiritual e dizer eu estou satisfeito, que é o que a maioria está fazendo. Estão acomodados aonde chegaram. Então saibam que vocês não estão mais onde vocês estavam, já desceram. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, falando àqueles que já tinham dons. Ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Ou no capítulo 14, quando ele diz: quem fala em línguas, procure também interpretar, acrescentar mais um dom. Você acha que já fez bastante? Pois saiba que você não fez nada. Jesus conta uma pequena parábola para os discípulos, dizendo o seguinte, ou para encurtar a história, né? Se você fizer tudo que vos foi mandado, diga, eu sou um servo inútil, porque fiz apenas aquilo que foi mandado. Sintetizando a história de Jesus. Você acha que já fez tudo? Já fez tudo aquilo que você podia? Pois saiba que você não fez nada ainda, que você pode fazer mais ainda. Mais ainda. Como? Por quê? Parece simples.
Tudo aquilo que nós fazemos pelo poder que Deus nos dá, pela capacidade que Deus nos dá, pela sabedoria que Deus nos dá,